João, capítulo 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Somente até aqui. A palavra, ela fala que Jesus, ele é a videira verdadeira é Jesus, e o pai dele é o agricultor, e Deus Todo-Poderoso, que é o pai de Jesus, é o agricultor. E Jesus fala que todo ramo que está nele é para dar fruto. Todo ramo que está em Jesus, que é a videira verdadeira. Ele fala, se não der fruto, corta,
corta e lança fora, corta, limpa, para que produz mais fruto, mas se não der fruto, corta os ramos e lança fora. Porque Deus quer que as pessoas dê fruto da sua palavra, porque quem está em Jesus está na videira verdadeira, e ele é a videira verdadeira, mas ele quer que as pessoas dê fruto para o reino de Deus. E ele fala: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele pergunta se as pessoas já estão limpas pela palavra que ele tem falado, pela palavra que ele tem ensinado. Jesus, ele quer que as pessoas dêem o fruto verdadeiro, que é o fruto do Espírito Santo, que é o fruto para o reino de Deus. E ele continua falando: permanecei em mim e eu permaneço em vós. Permanecer em Jesus, permanecer em Deus, que Deus permanece com as pessoas. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Se não permanecer na videira, que é Jesus, não pode produzir fruto de si mesmo. E se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Se não permanecer em Jesus, que é a videira verdadeira, não pode dar frutos, porque para dar frutos do Espírito, para dar frutos para o reino de Deus, tem que permanecer na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Ele mesmo fala: eu sou a videira e vós os ramos. Jesus é a videira, e as pessoas que seguem ele, que são discípulos dele na terra, são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dá muito fruto quem permanece em Jesus. Porque ele fala: porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem Jesus não produz o fruto verdadeiro, que é o fruto da videira verdadeiro, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo só produz quem está na videira verdadeira, que é Jesus. Ele fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante a um ramo, e secará. Quem não permanece em Deus, em Jesus, será lançado fora como um ramo que seca e é apanhado e lançado no fogo para que seja queimado. Ele continua falando, Jesus continua falando: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Se permanecer em Deus, a palavra de Deus permanece nas pessoas, e pode pedir o que quiser para Deus, que será feito. Pode pedir para Deus uma libertação, pode pedir para Deus uma cura, pode pedir para Deus uma transformação de vida, e será feito. Jesus falou. E Jesus falou: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Dando muito fruto para o reino, assim serão os discípulos de Jesus. E ele continua a falar: como meu Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Jesus chama as pessoas para permanecer no amor dele, no amor verdadeiro que somente Deus, que somente Jesus dá para as pessoas. Ele continua falando: se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim também como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Assim como Jesus guardou os mandamentos do Pai dele, de Deus Pai, assim também é para as pessoas guardar os mandamentos dele e permanecer nos mandamentos de Jesus. E ele continua falando: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ele fala para que o gozo dele esteja nas pessoas, para que as pessoas tenham um gozo completo, uma alegria completa em Deus. Ele fala: o meu mandamento é este: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ameis uns aos outros como Jesus amou as pessoas. Ele fala: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mandou. Para as pessoas ser amigo de Jesus, tem que fazer o que ele manda. E ele continua a falar: já não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Jesus chama as pessoas de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo o que Jesus ouviu de Deus Pai, ele passou para as pessoas, ele passou em palavra, dando o conhecimento de Deus Pai para as pessoas. E ele continua a falar: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, foi eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deem fruto. Não foi as pessoas que escolheram a Deus, mas foi o próprio Deus que escolheu as pessoas para que vá e dê mais fruto, que dê o verdadeiro fruto do Espírito Santo, que permaneça nele, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, Deus Pai concede. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros, porque se o mundo, Jesus fala, se o mundo me odeia, se o mundo vos odeia, se o mundo odeia as pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, que são discípulos de Deus na terra, é para que saibam que primeiro o mundo odiou a Jesus. Primeiro o mundo, que são as pessoas, odiaram a Jesus e por esse motivo continuam odiando os pregadores da palavra de Deus na terra, que fala toda a verdade, porque odiaram a Jesus, o Filho de Deus, por ele passar a palavra de Deus para muitas pessoas. Muitas pessoas aceitaram e outras não aceitaram e odiaram a Jesus. Assim, ele falou: como o mundo vos odeia, odiou ele primeiro. Antes de tudo, o mundo odiou a Jesus primeiro. E assim continua perseguindo e odiando as pessoas que pregam a palavra verdadeira de Deus na terra. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia.
as pessoas que odeiam as outras, que Jesus falou aqui, é porque as pessoas que não pertencem mais ao mundo do pecado, que fala da palavra de Deus, que mostra o amor verdadeiro de Deus na palavra da Bíblia Sagrada, são pessoas que são odiadas pelas pessoas do mundo do pecado, que não conhece o Deus vivo, que não conhece o verdadeiro Deus vivo, que os crentes conhecem. Não conhece o verdadeiro Deus. Por isso muitos odeiam quem fala a palavra de Deus. Odeiam hoje como odiaram Jesus quando estava dando o ensinamento da palavra de Deus. E ele fala que, todavia, as pessoas não são do mundo, como ele não era do mundo. Ele não pertencia para o mundo do pecado, como as pessoas que pregam a palavra de Deus, que estão na verdade da palavra da Bíblia Sagrada, não pertence ao mundo do pecado. Por isso que Jesus falou essa palavra, que ele não era deste mundo, ele não era do mundo do pecado, que não pertencia para ele e não pertence para quem é discípulo verdadeiro de Deus, não pertence ao mundo do pecado. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus, ele falou, se perseguiram a ele, que era o Filho de Deus, se perseguiram a ele, também os pregadores da palavra de Deus serão perseguidos na terra. Por isso há muita perseguição contra a Bíblia Sagrada, contra a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando na terra, e as pessoas que pregam a palavra, os pregadores da terra, os pastores, os missionários, os evangelistas, os obreiros, os sacerdotes, tudo quem pregar a palavra verdadeira de Deus, falar a palavra da Bíblia Sagrada, que der contra o engano, contra a mentira, contra a falsidade, que der contra a inveja, que der contra o mundo do pecado, que der contra os demônios que estão por trás do engano, da mentira e da falsidade, vão ser perseguidos nessa terra, como Jesus foi perseguido. As pessoas ainda hoje são perseguidos pela palavra de Deus, porque há muitos que nessa terra estão cegos espiritualmente, não conseguem enxergar a verdade, que o próprio Satanás e seus demônios cegou a visão delas, estão cegas e amarradas por Satanás e seus demônios, estão cegas espiritualmente. Somente Deus pode arrancar as escamas do olho dessas pessoas, para que elas possam enxergar a verdade e se entregar para Deus. Porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando na terra, é a palavra verdadeira. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus. Glórias e glórias a Deus.